A graça de Deus não é para gente perfeita. A graça de Deus é para pecadores. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente vê um homem apaixonado por gente que pecava. É interessante que quando a gente olha para as Escrituras e para o Novo Testamento, Jesus vem quebrando todos os paradigmas religiosos a fim de mostrar que o que se manifesta ao mundo de maneira imperiosa, de maneira soberana, de maneira abundante, aquilo que é mais precioso dentro dos aspectos do caráter de Deus, a graça dele. Então, se você está hoje aqui, é porque você foi alcançado pela graça de Jesus. Se você está hoje aqui para participar desse momento precioso que é a comunhão dos santos na ceia do Senhor, é porque a graça de Jesus lhe alcançou de maneira tremenda, abundante, restauradora. Então, no reino, não há lugar para perfeccionismo. No reino, não há lugar para gente que não precisa de médico. Foi essa palavra que Jesus anunciava a partir dos encontros que ele tinha com pessoas que naquela época estavam dentro das igrejas, nas sinagogas, a igreja do século I. Eu vim para resgatar gente que tem necessidade de um Salvador. Eu vim para resgatar gente que tem necessidade da ajuda de uma força de fora, que a partir dele, ele não consegue de fato fazer nada mais do que aquilo que ele está fadado a fazer nessa vida debaixo do sol, sob o pecado que nós carregamos desde Adão. Jesus veio para essa gente. Isso é maravilhoso. Porque todos pecaram. E quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Eu estou aqui porque Jesus me alcançou um dia. Eu estou aqui porque eu tenho fraqueza. Eu estou aqui porque eu tenho limitação. Como todo mundo. Como todo ser humano. Mas como é bom ser participante da graça de Deus. Uma comunidade da graça, ela consegue sim olhar para os de fora, abraçar os de fora, compreendendo a graça de Deus a partir de uma resposta àquilo que ela recebeu. Então a gente pode sim, de fato, estar aberto para o mundo. Porque, gente, quando a gente vai lá para fora, quando a gente se relaciona com não cristão, quando a gente quer ser, de fato, essa comunidade acolhedora, preste atenção, porque é isso que acontece. Eu e você, nós estaremos diante das mais variadas formas de problemas, dificuldades, pecados, infalibilidades. Nós estaremos diante da angústia de uma existência sem Deus e que procurava de todas as maneiras e de todas as formas satisfazer o coração a partir de tudo menos do Senhor. Esse tipo de gente que Jesus veio atrás.
E só alcança gente assim, pessoa que tem empatia, pessoa que compreende quão difícil é viver uma vida distante do Senhor. É a graça, é a maravilhosa graça, superabundante graça. Por isso que Paulo foi Paulo. Porque Paulo, ele compreendeu com profundidade o que é que significava caminhar nessa graça. E caminhando nessa graça, ele não queria de nenhuma maneira perder tempo e oportunidade de manifestar essa graça aos outros. O amor de Cristo me constrange. Logo eu morri para que eu não viva mais para mim mesmo, mas sim por aquele que por mim morreu e ressuscitou. Eu vivo a graça. E uma das coisas que Deus deseja fazer entre nós, povo dele, igreja do Senhor, é uma comunidade mais e mais enraizada na soberana graça do Deus Santo e glorioso. Mas não é isso que eu quero falar. Isso foi o que o Espírito Santo mandou eu falar no início da minha mensagem. Diante dessa graça, essa segunda coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração é: não limite o que Deus deseja fazer através da sua vida, seja como igreja, ou seja de maneira pessoal, se essa palavra vem do coração de Deus para você. Porque quando você olha para você, você vê tantas limitações. Mas no Senhor o poder dele é ilimitado. Não limite o que Deus deseja fazer através da sua vida. Não limite a abrangência, o poder, a glória dessa graça de Deus na sua vida. Não se deixe limitar por aquilo que as pessoas têm falado de você. Não se deixe limitar por aquilo que a sua própria visão, desconectada com aquilo que Deus está vendo na sua vida, fala sobre você. Mas olhando firmemente para esse Deus gracioso, simplesmente se coloca diante dele dizendo: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Pai, usa-me na proporção da grandeza da tua graça. Essa é minha oração, Senhor. Essa é minha oração. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Diz assim, se a minha versão for outra, os irmãos acompanham, tá bom? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É maravilhoso, para mim é um grande privilégio, de fato, ensinar na escola Antioquia e estar aqui também por causa da história de vocês, né? Sinceramente, eu não sabia que o pastor Jonathan estaria aqui, mas eu não conhecia o senhor face a face, só de ouvir falar, mas como é inspiradora a sua história, como me inspirou. E eu acho que o pastor Jonathan e aqueles que iniciaram esse ministério compreendem muito bem o que João está falando aqui, em meio a uma geração que não sabe mais passar pelo sofrimento, em meio a uma geração que não sabe mais passar pelas as duras lutas que se requerem de alguém que deseja cumprir ou se comprometer na obra de Deus ou em qualquer outra obra que seja útil ao mundo, fazendo diferença ao mundo. O chamado cristão é um chamado para lágrimas. O chamado cristão
é um chamado para renunciar zona de conforto, renunciar a bem-estar. O chamado cristão é um chamado para a dor, para o sofrimento. Então, quando eu li Apocalipse, eu não queria ser chamado por João como companheiro de sofrimento. Eu queria ser chamado por João como companheiro das glórias. Eu queria passar por essa vida e ter uma história que não contasse lágrimas. Você não? Quem quer sofrer aqui? Ninguém. Mas o chamado cristão é um chamado para o sofrimento. Em meio a uma geração que tem olhado para a fé cristã e tem medido o sucesso da fé cristã a partir de números, a partir de likes, a partir de seguidores. A gente olha para o Novo Testamento e a gente vê que o sucesso na fé cristã era ser fiel em meio à luta, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades que esse chamado continha e todas as consequências que essa vocação continha naquele período. E contém ainda hoje também. É um chamado para o sofrimento. E por que nós sofremos? E por que o chamado cristão é um chamado para a dor? Em primeiro lugar, porque nós estamos diante de um sistema que é dominado pelo mal. A gente está diante de um mundo que tem um sistema dominado pelo mal e esse sistema se levanta contra todo aquele que deseja viver a partir de uma outra perspectiva, ou seja, a partir do chamado do reino, a partir do chamado do rei, a partir da visão que Deus tinha para um povo desde o Antigo Testamento, perpassando toda a história das Escrituras até o final da história, a consumação. A gente vai enfrentar esse sistema terrível e perverso enquanto nós caminhamos como cristãos. E dentro desse sistema, não sei se você vai ter isso em sua memória ou se você vai conseguir visualizar esse quadro. A gente visualiza esse quadro a partir do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? É aquelas 3 bolinhas que se interconectam nelas mesmas. Esse é o diagrama de Venn. Esse sistema, você sabe, envolve a carne, o mundo e o maligno, o diabo. Então, eu não gosto de espiritualizar tudo, então eu já sei que tudo é espiritual. Logo, eu não vou espiritualizar tudo, entende? Afinal de contas, a vida mais natural a ser vivida é uma vida que leva em consideração esse reino invisível espiritual que faz com que seja refletido em todas as mais variadas formas de manifestação humana. Então o reino, aliás, então a existência é uma existência espiritual. Logo, eu não espiritualizo tudo, eu já vivo esse negócio. É presente mesmo. Na nossa vida a gente está vivendo uma batalha espiritual constante. Então, a gente vai no mundo e a gente encontra um sistema de ideologias, a gente encontra um sistema acadêmico, a gente encontra um sistema cultural, a gente encontra países que se fecham com leis para que o evangelho não seja pregado, a gente se encontra com um sistema legal que tenta de alguma maneira inibir a palavra de Deus, e isso de alguma forma nos oprime. Alguns são presos. Alguns são ridicularizados. Quem aqui nunca foi ridicularizado por causa da sua fé cristã? Tenha essa oportunidade, é maravilhoso. Quem aqui nunca foi ameaçado por causa da fé cristã?
Como é bom isso! Me vem à memória agora, né, certa vez, no período que eu era seminarista, eu ainda continuo fazendo isso e, por vezes, a turma manda eu parar de fazer isso. Mas eu não paro. Eu carregava um megafone comigo. E aí eu fui trabalhar na comunidade assim, mais perigosa que tinha lá em Recife. Eu sou pernambucano, uma cidade bem pequenininha no interior do Pernambuco. E aí, eu queria que todo mundo conhecesse Jesus, né? Aí naquela comunidade perigosa, carente e tal, tiroteio rola o tempo inteiro, eu saía com o megafone. E aí, gente? Bom dia! Tudo bem com vocês? Quero dizer aí para vocês que Jesus faz vocês felizes, pá, não sei o quê. Falava de Jesus. E aí eu estava com o megafone comigo no metrô. Quando eu vi aquela multidão no metrô, não pensei duas vezes, né? É agora. Comecei a falar de Jesus no metrô, né? Umas 300 pessoas lá ouvindo e tal. E aí deu uns 5, 6 minutos, os seguranças vieram. Ei, meu irmão, e aí? Você não sabe que não pode pregar aqui? Falei, não sabia. Mas não pode, né? O que é que a gente faz agora? Eu não sei. O que vai fazer agora? Eu não sei. Ó. Deixa eu comer o megafone, eu vou embora. Tá, tudo bem, fica tranquilo. Tá bom, mas para com isso, tá? Falei, beleza. Aí voltei para casa todo feliz. Porque a nossa fé é atestada por meio das pressões que a gente vive por carregar isso. Aí a gente olha para a pessoa de Jesus e Jesus, ele não só tinha o carisma que ele carregava, a glória de Deus manifesta, o reino de Deus que era chegado na pessoa de Jesus. Mas Jesus, ele carregava uma palavra perigosa. E ele carregava uma palavra que desafiava todo aquele que olhava para a pessoa dele e, olhando para a pessoa dele, tinha que tomar uma nova atitude, uma nova decisão a partir desse olhar para a pessoa e das palavras que ele falava. Jesus era uma pessoa perigosa porque ele atestava ser o único caminho, a única verdade. Ele atestava que a partir dele haveria vida para a humanidade. Você sabe que não existe tolerância hoje para pessoas que dizem que contém nelas ou nas suas crenças, na sua fé, a verdade. Você sabe que há tolerância para tudo, menos para pessoas que atestam que a verdade está conosco ou em nós. Isso vem desde o século I mesmo, desde Jesus. Jesus era intolerável. Como assim você é a verdade? A verdade não estava no governo romano que se colocava como luz para as nações. A verdade não estava na perspectiva teológica judaica e nos mestres da lei que se colocaram como luz para aquele povo. A verdade estava na pessoa de Jesus e ele agora vinha quebrando toda forma de poder, toda forma de opressão, dizendo: a verdade chegou. E a verdade é muito mais do que um conceito, ela é uma pessoa e ela está viva aqui manifestando a glória de Deus. Ele era uma ameaça. E há ameaças. O único caminho é matar. É aprisionar, é ferir, é amedrontar, é fazer qualquer coisa. Por isso que Paulo ele dizia que a mim cumpre a continuar o ministério do sofrimento de Cristo Jesus. O chamado de Paulo é interessante, não é apenas
para ser testemunho aos gentios, mas para saber o que é sofrer por causa do nome de Jesus. Se você tem vivido uma vida cristã de boa, só no like, uma vida cristã de vir na igreja no domingo ou no sábado à noite e sai daqui, né, dentro de uma bolha, você sai daqui feliz, você adora a Deus, mas você não tem essa ousadia mais, porque você tem medo do sofrimento. Aqui os verdadeiros irmãos eram os companheiros do sofrimento, eram os companheiros da luta, eram os companheiros da dor. Eu gosto de pessoas que aprenderam com sofrimento. Sofrimento nos ensina. O apóstolo Pedro diz que o fogo ardente que vinha no meio da igreja era para tornar essa fé ainda mais pura, mais reluzente, era para aperfeiçoar. Irmãos no sofrimento, a gente sofre por causa de batalha espiritual de fato. Satanás, ele nos oprime mesmo. Satanás, ele se levanta contra nós. Demônios se levantam para nos oprimir mesmo. Seja contra os nossos filhos, seja contra nós, seja contra pessoas que a gente ama, vai se levantar. E a gente sofre porque a gente luta contra uma tendência para o pecado que só será de fato removida no último dia. Afinal de contas, todo mundo aqui está envelhecendo, não é? Ou não? Tem aqui, você não. Forever young. Vai viver para sempre. Só existe uma pessoa que nesse exato momento é tão jovem, tão jovem. E essa pessoa é Jesus. Porque Jesus, diferentemente de nós, não está fadado ao envelhecimento porque ele nunca pecou. Pessoas como eu e você, que pecamos, e vivemos num ambiente maculado pelo pecado, envelhecemos. Mas um dia não vai ter mais isso. Oh, glória! Então a gente tem essa luta contra a carne. A gente tem essa luta contra uma tendência para o pecado. A gente luta contra a tentação. E você não sofre por isso? Eu sofro porque eu sou tentado. Eu não queria ser nunca tentado. Mas eu sou tentado e eu sofro porque eu sou tentado. Pior é quando cai na tentação. Que dor, que sofrimento. Você nunca caiu em tentação? Eu já caí em tentação. Mas João, que o escritor de Apocalipse em 1 João fala, irmãos, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para e nos purificar de toda injustiça. Por isso que quando a gente entra diante de Deus e na presença santa do Deus vivo, o autor de Hebreus diz que a gente não entra num trono de justiça, mas a gente entra num trono de misericórdia e graça. E ele diz, entremos, pois, com ousadia, tendo essa ousadia no sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, porque o véu foi rasgado, nós podemos estar diante de Deus, com sã consciência e sem peso de pecado. Que bênção! Que maravilha! Uma das manifestações, dizia
Francis Schaeffer, eu gosto dele, de uma verdadeira espiritualidade, é removido sentimentos de culpa, porque sentimento de culpa não é que a gente errou mesmo, mas tem um sentimento de culpa que parece que não passa. E é removido a culpa real. Jesus nos livra dos dois. Deus é tremendo. Isso é graça. Então a gente vive nesse ambiente de sofrimento, nesse ambiente de dor, e a gente vai passar por isso porque a gente carrega a verdade de Cristo Jesus. E quem carrega a verdade se torna uma ameaça, porque afinal de contas, a gente vai dizer para o mundo que existe um jeito certo de viver, e se ele não viver esse jeito certo, ele vai sofrer muito mais do que aquilo que ele já tem sofrido, porque está distante dessa realidade. Mas o verso continua e diz: companheiros na tribulação e companheiros no reino. O reino de Deus chegou. Você sabe o que significa essa afirmação de que o reino de Deus chegou? Se coloca comigo dentro da perspectiva judaica de reino. Eles nutriam no seu coração uma esperança de que a Shalom viria sobre toda a terra a partir do povo de Israel. E eles nutriam no seu coração aquela esperança de que o rei virá e o Salvador virá para que essa Shalom seja estabelecida de uma vez por todas. E eu creio que você sabe o que significa viver a Shalom de Deus. Viver a Shalom de Deus é a plenitude da glória de Deus cobrindo a terra como as águas cobrem o mar. O reino de Deus e aquilo que eles esperavam era nada mais, nada menos do que o fim de toda e qualquer opressão, seja política, seja física, seja econômica, seja espiritual. O reino chegou. Aí Cristo Jesus, dentro desse ambiente, ele abre o pergaminho de Isaías e lê Isaías 61. E todos fitam Jesus naquele momento como que tremendamente aficionados nele. E Jesus começa a ler aquele pergaminho, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Todos ali sabiam o que aquilo significava. Porque o Senhor Deus me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os oprimidos, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Acabando de ler, todos esperam que Jesus vai falar, ele diz: hoje se cumpriu as profecias desse livro. As pessoas olharam para Jesus, filho de José, um homem simples, alguém que a gente podia se aproximar, tocar nele. Falava: como assim você? Filho de José e Maria? Ou como Filipe falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? André fala para ele: então vem ver. Vem ver o que tem acontecido. Jesus manifestava a chegada do reino. O reino chegou. Então a gente não só participa do sofrimento, mas a gente também participa do reino de Deus. Que maravilha! O reino de Deus caminha juntamente conosco à medida que a gente cumpre com a vocação que Ele nos entregou, ainda que em meio a essa vocação a gente passe por lutas, dificuldades, provações e sofrimentos. O reino chegou! Ele está conosco e entre nós. Ah, irmãos! Que privilégio é esse? Ser chamado para ser sacerdote do reino de Deus, como fala o verso 4 desse capítulo. Ele nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra.
Esse rei, ele fala para mim e para você: eu vos dou a minha autoridade. Gente, sabe o que é possuir a autoridade de Deus? Só ela sabe. Glória a Deus, amém, é isso aí. O Deus vivo dá para a sua igreja, para o seu povo, para aquele que cumpre essa vocação e esse chamado, a sua exousia, a sua autoridade, o seu governo sobre a terra. Porque o reino de Deus chegou, cegos vinham, surdos ouviam, paralíticos andavam. Porque o reino de Deus chegou, pessoas opressas por demônios eram libertas. Porque o reino de Deus chegou, a depressão ia embora. Porque o reino de Deus chegou, a alucinação e as doenças psíquicas também iam embora. Porque o reino estava com gente pecadora pequena, gente que sofria, mas que recebeu a autoridade do Rei dos Reis. Esse é o chamado de Deus para o seu povo e para a sua igreja. A gente não só passa por sofrimento, mas a gente também é abraçado pela glória do reino. Tem uma coisa que eu carrego na minha vida e eu abracei mesmo. 2 tipos de pessoa viajam o mundo: milionário e missionário. Porque esse rei tem o governo de tudo. Abre portas onde ninguém pode abrir. Que maravilha é essa, irmão? Fazer parte do reino. Que maravilha é essa? Ser vocacionado para fazer uma obra do Rei dos Reis. Que maravilha é essa? Geralmente eu conto meu testemunho, por onde eu vou, e no meu primeiro semestre no seminário, tive uma crise de fé. Foi dureza. Porque eu realmente queria saber se esse Deus existe. Eu fiz todas as perguntas possíveis para compreender a realidade a partir de Deus e uma realidade sem Deus. A conclusão lógica que eu cheguei foi: Deus existe, não dá para viver sem Deus. Esse mundo sem Deus não tem a perspectiva positiva, não tem esperança. A moralidade vai para o espaço, até o jeito de se fazer ciência, a academia perde a sua finalidade, tudo se torna instrumento de manipulação. Se não tem Deus, se não tem uma referência, não dá para viver, não dá para viver. Mas aí, falei: Deus, o Senhor existe. Mas eu não quero só saber que o Senhor existe. E isso é verdadeiro conhecimento. Eu quero experimentar do teu poder, Senhor. Eu quero viver a glória do teu reino que chegou. Como é maravilhoso, irmão. Que presente é esse que Deus nos entrega? Que glória é essa? Que glória é essa? Eu já vi muita coisa legal de Deus assim. Eu já orei por paralítico, o paralítico levantou. Né? Sou presbiteriano, do Brasil ainda. Mas eu vivo cheio do Espírito Santo. Eu já vi mulher com câncer sendo curada. Eu já vi um monte de outras curas assim, digamos assim, que não é tão grande, mas é grande, para Deus tudo é grande. Mas, para você compreender
a raiz dessa autoridade. Certa vez, estava na igreja, culto de oração, chegou um mendigo, era o último momento, o Espírito Santo falou comigo, e aí, Renan, vamos tirar demônio. Eu não queria tirar demônio de ninguém, porque eu já tinha ido no hospital orar por uma mulher que estava depressão, síndrome do pânico, que foi tenso. E aí o Espírito Santo falou isso comigo, o Vitor, obreiro lá na nossa igreja, falou assim para o mendigo, entra, senta aqui, por favor, receba a nossa oração. Falei, tá bom, vamos orar. Comecei a orar por aquele mendigo, o Espírito Santo me mostrava algumas coisas, fiz tudo o que o Espírito Santo mandou, o mendigo caiu para trás. Você sabe, né? Presbiteriano para tirar demônio, tem que aprender, né? Elias, acorda agora. Elias acordou. Aí, quando Elias acordou, ele acordou sóbrio. Ele entrou bêbado, acordou sóbrio. Falando, onde é que eu estou? Falei, Elias, você está na igreja. Quando você chegou aqui, você falou que um anjo trouxe você para cá, o Senhor para cá. Aí ele olhou para mim e falou, tem um monte de coisa feia atrás de você, um monte de coisa feia. Falei, em nome de Jesus, vai embora, todos vocês, né? Elias me olhou assim, começou, agora tem um homem atrás de você, com um negócio na cabeça. Falei, não fala que é um turbante. Falou, tem um negócio assim na cabeça. É uma coroa de espinhos. Ele fez, nossa, ele foi embora. Fiquei pensando muitas coisas sobre isso, né? Aí, acabou o culto, fui lá para fora, me despedi de Elias. Elias olhou para mim e falou, ei rapaz, qual é o seu nome? Falei, meu nome é Renan. Ele, Renan, tem um negócio para te dizer. Sabe aquele monte de bicho feio que estava atrás de você? Não foram embora para sua casa não, viu? Foi por causa do homem que estava por trás de você. Falei, eu sei, Elias. É na autoridade dele que a gente caminha, não é na nossa. Que privilégio é esse? Que glória é essa? Que bênção é essa? Herdeiros do sofrimento e da glória. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, verso 13, se não me engano. Para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. E diante dessa existência que é batalhadora, João diz que nós somos também companheiros na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Persevere, irmão. Não desiste. Continua. Vai. Diante de tudo que você tem enfrentado, continua. Hebreus capítulo 12 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o qual, em meio à pressão dos pecadores, em meio à vergonha e ignomínia, suportou a cruz. O nosso herói dos heróis, ele passou por esse mundo e ele venceu, porque ele perseverou até o fim. E esse Deus que nos dá toda a autoridade, a Bíblia diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse Jesus que nos acompanha, irmãos. Verso 10 diz, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, porque ele é Senhor de toda sabedoria. Os seus olhos eram como chama de fogo, porque ele penetra e compreende o íntimo e as intenções do coração. Os seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, porque ele é aquele que pisa sobre os nossos inimigos e nos dá vitória. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esse é o Jesus que caminha com a gente. Esse é o Jesus que está conosco enquanto a gente persevera na vocação e missão que Ele nos entregou. Ao verso 17 diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Por que você se acostumou com Jesus? Qual foi a última vez que você caiu como morto na presença desse Jesus poderoso? Porque aquele que cai diante desse Jesus, compreendendo em toda extensão daquilo que nós podemos compreender, o teor da glória que é ter Jesus no meio da igreja, caminhando com a gente, efetivando o poder do reino em nós. Não tem como ficar de pé na presença dele. Porque a gente se acostumou tanto com as coisas de Deus, se esqueceu de tamanha glória que nos foi dada. Ah, irmãos, eu não sei você, mas hoje eu quero aqui diante do Senhor rogar a Ele mais uma vez: Senhor, eu não quero me acostumar contigo, eu não quero me acostumar com as coisas sagradas, eu não quero me acostumar com orações repetidas. Eu quero viver a glória de Jesus caminhando ao meu lado todos os dias da minha vida, de forma que isso, Senhor, me alavanca para perseverar em meio à luta, à dor e ao sofrimento que a minha vocação me chama. Mas eu sei que o Senhor está comigo. A tua paz caminha comigo, a tua glória caminha comigo, uma alegria sem medida caminha comigo, mesmo em meio às mais variadas formas de tribulação. Eu sei que o Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou e tem as chaves da morte e do inferno, caminha comigo até o fim dos meus dias.
Esse Deus nos chama para uma vida ainda mais poderosa no reino, na missão, no ministério, na nossa vocação. Esse Deus nos convida mais uma vez a vivermos acima da mediocridade, a sairmos da nossa zona de conforto e viver novamente coisas poderosas na presença dEle. Muito mais do que reuniões, muito mais do que palavras repetidas de oração. Deus quer nos renovar no poder do Espírito Santo, na percepção de Cristo Jesus em nós e Ele em nós. É a esperança desse mundo perdido. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor. Vamos orar. Deus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Ó Deus, eu estou em Tua presença, Senhor. Em fraqueza, Pai. Em humildade, Senhor. Em limitação, Deus. Para te dizer que tudo que eu tenho, Pai, é Tua graça. Tudo que eu tenho, Senhor, é o Senhor e a Tua vida na minha vida, Pai. Deus, que o Teu poder se renove em mim e na vida do Teu povo. De forma, Senhor, que a gente viva, Pai, a glória da nossa vocação e veja a chegada gloriosa do Teu reino, Pai. Enquanto o Senhor não vem, Senhor, queremos ser sinais desse Teu reino, em nome de Jesus. Amém.